Bom, pessoal, na aula passada nós criamos essa classe gelo, né? Como vocês podem ter visto, espero que vocês tenham feito aí também. E agora nós vamos utilizá-la, tá? Porque, como eu falei lá na parte teórica, a classe sozinha, parada, ela não é nada, tá? Essa classe aqui, ela é a forma de gelo, tá? Então aqui ela é apenas a forma, ela não é o objeto em si para eu poder utilizar no meu sistema, tá certo? Então, vamos aqui no meu index, tá? Eu vou fazer aqui um require once, tá? Quem já é do PHP sabe que isso aqui é apenas para importar esse arquivo aqui no meu index, tá certo? E aqui eu faço, olha que legal, olha que legal. Eu vou botar aqui $gelo transparente, certo? Que é o gelinho da água, lembra do gelinho que é feito com a água? Gelo transparente vai ser igual a new gelo, certo? Assim é o processo, né? Dessa forma que você está vendo, é o processo de instanciar um objeto, o processo de criar um objeto. Eu crio uma variável no PHP, isso aí você já deve saber de praxe, e eu coloco o new, certo? Dizendo que é um novo e o nome da minha classe. Quer dizer, o gelo transparente agora vai ser um objeto do tipo gelo. Lembra que eu te falei que o objeto, ele depende de uma classe? Não é nem que depende de uma classe. O objeto, ele sempre vem a partir de uma classe. Então tá aqui, ó. Então eu digo que esse gelo, essa variável, o gelo transparente, vai ser um objeto do tipo gelo. E é bem comum você ouvir esse ditado dizer que esse objeto é do tipo gelo, esse objeto é do tipo classe, esse objeto é do tipo produto. Isso aí é muito comum nas literaturas e até os próprios programadores que falam nesse linguajar. Então se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar aqui esse gelo transparente, tá? Eu vou dar aqui um print R nele, bom? Opa, transparente, esqueci só do $, aqui. Vou até colocar aqui um pre, uma tag do pré, só para ficar mais formatadinho. E vou executar aqui o meu servidor built-in, tá? Eu não fiz isso ainda. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui php-s, localhost 88, vou botar aqui uma porta 8888 e vou fazer com que ele execute o index.php, certo? Você pode fazer esse mesmo comando aí na sua máquina, se você tiver tudo instaladinho, PHP instaladinho, bonitinho na sua máquina, certo? Vou dar um Enter aqui e assim eu já posso colocar nessa URL. Vamos abrir aqui. Vamos colar aqui. E aqui vou dar até um zoom, tá? Ó, dá um zoom. Essa variável, tá? Que eu acabei de printar aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Essa variável que eu acabei de printar, tá aqui, ó. Ele tá dizendo aqui, ele é um objeto do tipo gelo, né? E aí ele vai ter os atributos material, forma, cor, estado e temperatura. Isso aqui são os atributos desse objeto, tá? Agora estão todos vazios, ó, né? Vocês estão vendo que estão vazios. E aqui está 0, né? A temperatura 0 que eu botei como padrão lá na minha classe, certo? Até aí, beleza, tá bem transparente, tá bem tranquilo. Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar valores nesse gelo. Eu quero botar valores nesse objeto. Então, como eu faço? Então eu faço o seguinte, gelo transparente e coloco esse operador aqui, ó. Essa setinha aqui, o menos, setinha, menos, maior que, é um operador para acessar métodos e atributos desse objeto. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no this, tá? Eu estou acessando desse próprio objeto o atributo temperatura. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, eu tenho aqui material, forma, vou botar aqui material. Material vai ser igual, vou botar aqui água, né? Que o nosso gelo transparente, ele é do tipo água. Se eu voltar aqui para o meu navegador, e dar um refresh, ele vai atribuir aqui o valor do meu objeto como água. O valor do meu material feito desse gelo é água, certo? E daí a gente pode fazer também com os outros, né? Vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui qual é o outro atributo. Vou colocar aqui, por exemplo, o atributo cor, né? A cor desse gelo, ele é transparente. Eu coloquei ali no nome da variável, mas não tem nada a ver, tá certo? Coloca aqui transparente. O nome da variável fica apenas interno, não tem nada a ver com a parte de apresentação. Eu coloco aqui cor transparente, quando eu atualizar, vai colocar aqui cor transparente, tá? Você também pode fazer, ao invés do printr, pode também fazer o var_dump, né? O var_dump também, ele te dá a informação mais detalhada, tá? Eu vou até comentar aqui para você ver, ó. Vou atualizar, ele dá a informação mais detalhada, que ele dá o tipo e o tamanho do valor de cada atributo, né? Então, vocês podem ver aqui que ele dá mais detalhado. Eu vou fazer um printr aqui por enquanto, que ele é muito mais simples, né? Muito mais enxuto, apenas para nível didático, tá certo? Tá, beleza, chamei os atributos, mudei os valores dele, mas também tem os métodos, né? Tem os métodos aqui, ó. Esfriar líquido, derreter
E o getEstado, como a gente faz? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o gelo, opa, vou botar aqui, ó, mesmo jeito, ó, setinha, tá vendo? Ó? Derreter líquido, derreter líquido. E faço o abre e fecha parênteses. Cadê aqui? Deixa eu ver se é... Não, perdão, não é derreter líquido, é esfriar líquido, certo? Esfriar líquido. Acho que inclusive o Visual Studio, ele completa, tá vendo? Então, se ele tem abre e fecha parêntese, ele é um método, tá? Você pode perceber que chamada de atributo não tem aqui, ó, o abre e fecha parêntese, e não tem também o cifrão, né? O dólar, não tem. Então, a gente, para chamar atributos, é apenas o nome, sem o dólar, e para chamar os métodos, apenas o nome também, sem dólar, não precisa de dólar, com o abre e fecha parêntese, porque futuramente a gente pode colocar parâmetros aqui, ó. Pode colocar parâmetros. Então, por isso que a gente usa, por isso que é usado os parênteses para a chamada de método. E dessa forma você está chamando o método esfriar líquido aqui da minha classe gelo. Então, se eu vier aqui e dar um reload, ó, ele vai imprimir esfriando algum líquido, que é exatamente o que tem aqui na nossa classe gelo. Se eu for colocar derreter, vamos aqui chamar o método derreter, ó. Derreter, ele já até completa para mim. E aí o derreter, a cada chamada, ele vai aumentar na temperatura do meu gelo, né? Então, antes do derreter, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero pegar o estado dele agora. getEstado, certo? Quero pegar o estado dele agora. E vou derreter aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Vou chamar esse método 4 vezes. E depois, certo? Eu vou ver o estado dele como está depois das 4 chamadas de derreter. Certo? Vamos ver como vai funcionar isso aqui. Eu vou deixar aqui o printr para ver como vai ficar o objeto. Tá certo? Vamos aqui atualizar. E olha só. O gelo ele está líquido. Ele derreteu 4 vezes. E chamou o líquido de novo, lógico, porque a nossa lógica aqui, né, do gelo, tá menor que 0. Então vamos supor que nossa temperatura inicial seja, por exemplo, -2, né, vamos supor. A gente está inicialmente em -2, aí ele vai -1, 0, 1 e 2, certo? Então vamos lá, vamos atualizar aqui. E aí sim, agora ele inicia em estado sólido, né, quando o gelo está lá e está em estado sólido. Aí ele vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo, aí ficou em estado líquido, entenderam? Então, e aqui embaixo você pode ver o detalhamento do objeto como está agora. Ele tem o material água, forma tal, cor transparente. O estado dele a gente não implementou para ele colocar o texto, mas isso é uma cor bem fácil de fazer, vamos fazer até agora. E a temperatura agora está 2, ó, 2 positivo, né? Então vamos finalizar essa aula aqui colocando aqui no getEstado, ó. Se ele está sólido, líquido. Então se tiver aqui a gente faz o seguinte, ó, estado igual a sólido. Opa, sólido, certo? E aqui desestado igual a líquido, certo? Se eu atualizar aqui, ele atualiza aqui o estado atual do objeto, tá? Isso aqui é o estado agora, depois que ele derreteu aqui, certo? Aqui nesse início, esse estado ele tá sólido. E quando a gente vai continuando aqui, ele vai ficando líquido, tá? Também faltou colocar aqui, né, o estado, ele iniciar como sólido, né? Isso aqui apenas é o valor padrão, tá? O valor padrão desses atributos. Então, nós temos esse exemplo bem bacana. E realmente agora, para finalizar a aula, eu quero que você entenda esse this, né? Aqui o this, que eu tinha falado da aula passada. Suponha que você instanciou esse objeto e que essa variável aqui, ela seja substituída aqui nesse this, tá? Então, o this, ele é referência ao próprio objeto, tá? Se eu pegar, por exemplo, a temperatura, eu estou pegando a temperatura, aqui nesse caso, e estou dizendo que ele vai ser o valor dele mesmo nesse exato momento e vai incrementar mais um, entendeu? Então, o this é referência ao próprio objeto. Isso aí tem todas, acho que tem, pelo menos até as linguagens orientadas a objeto que eu vi, que eu conheci, tem esse this, né, que é referência ao próprio objeto. Agora, editor, volta aqui, deixa a tela cheia agora. Agora, eu quero que você pegue aqueles objetos que você pegou aí no ambiente que você estava, modele ele e faça o código dele, né? Faça o código dele, crie a classe, instancie ele, mude o valor dos atributos, chame métodos e faça ele mudar o estado. Faça esse exercício aí
que aí você vai ver como é bastante legal trabalhar orientado a objeto, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar de visibilidade. Já estamos dando passos bem mais largos, beleza? Então, encontro você na próxima aula.